Boa tarde a todas e todos. Eu sou a professora, para quem não me conhece, eu sou a professora Maria Cristina, sou professora do Instituto Federal de Educação do Estado de Goiás, docente do curso de Letras. Não deu certo, não. É porque... Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Maria Cristina, para quem não me conhece, docente do curso de Letras do IFG. Boa tarde a todos e a todas. Docente também do ensino médio técnico integrado. E esse é o canal, né, para quem não conhece ainda, né? Para quem não conhece, sejam todas e todos bem-vindos. Esse é o canal do NELUI, do Núcleo de Pesquisa, né? Núcleo de Estudos da Língua em Uso e suas interfaces. Sejam todos bem-vindos, como eu já falei. E hoje é a nossa primeira transmissão, né? A nossa primeira live do ano de 2021. E nós já iniciamos a nossa primeira transmissão com um novo quadro, né? Ano passado, nós iniciamos as nossas atividades do núcleo de pesquisa, né? E hoje o ano passado a gente iniciou também o canal, lógico, com o quadro Roda de Prosas Acadêmicas, na qual os estudantes, né, compartilhavam os seus conhecimentos, as suas dúvidas. Foi organizada, né, a nossa primeira roda de prosa pelos alunos do segundo ano de eletrônica. Foi um trabalho lindo, organizado pelos alunos, né? Então, foi o nosso primeiro quadro. Hoje a gente inicia as atividades do nosso segundo quadro, que é o NELUI Conecta, no qual nós vamos convidar, né, periodicamente, professores, pesquisadores, parceiros, né, de pesquisa, na área de pesquisa, que tem relação, né, que estão integrados com os temas que são pertinentes também ao nosso núcleo de pesquisa. Porque a nossa proposta do nosso núcleo é justamente isso, né, trabalhar uma pesquisa em caráter interdisciplinar. Então, hoje, a nossa convidada hoje, né, o primeiro núcleo que vai abrir aí de uma forma muito brilhante, estou muito honrada, o NUMPEL, né? Núcleo, Micheline, me corrija se eu estiver errada depois, Núcleo Multicampo de Estudos da Linguagem. Depois você me corrija, por favor. Hoje vai ser representada aqui pela vice-líder, a professora Micheline Madureira Lage, que também é professora, minha colega de trabalho, professora do campus Goiânia, né? A líder é a professora Mabel Peterson, do campus Goiânia Oeste. Meus agradecimentos aí, né? E a professora Micheline hoje vai mediar essa mesa, né? E trouxe uma convidada, a escritora, né? Alessandra Roscoe. Me desculpe também se eu Roscoe, né? Me desculpe também depois, me corrija também se eu estiver errado. Então, agora eu vou dar a palavra para a professora Micheline, que vai mediar esse bate-papo aí com a Alessandra, tá bom? Desde já eu agradeço. Muito obrigada, tá? É com vocês agora. Boa tarde a todos e a todas. Seja muito bem-vinda, Alessandra. Obrigada, boa tarde. Tem muito tempo que eu queria te trazer para um bate-papo, para uma conversa, e a gente está vivendo tempos duros, né? Que a gente não pode estar em sala de aula com nossos alunos, mas tudo tem um lado bom.
E o lado bom é esse lado da tecnologia, né? Você está aí em Brasília, a gente está aqui em Goiânia e a gente pode ficar juntinho por meio da tecnologia. Eu vou, então, apresentar você para os meus alunos, para as minhas alunas, para professores que, porventura, estejam também nos acompanhando nessa live. A Alessandra Roscoe, gente, é jornalista, escritora, e ela coordena um projeto muito bacana, um projeto belíssimo, chamado Uniduniler, Todas as Letras. Quem quiser saber mais detalhes do Uniduniler, pode entrar no site www.uniduniler, tudo junto, .com.br. Esse projeto é um projeto de mediação de leitura que a Alessandra começou em 2013 e percorre todo o Brasil, levando livros, leituras e afetos, onde nem sempre esses livros chegam, né? Apesar de ser um direito da criança o acesso ao livro. A Alessandra é mineirinha, que nem eu sou de Tabira, a Alessandra é de Uberaba, e ela vive em Brasília, com o marido, os filhos, 2 cachorras, numa casa muito linda, muito especial, com jardim, com árvores. A Alessandra adora olhar o céu, ouvir o canto de passarinhos e inventar muitas modas com as palavras. Ela tem mais de 40 livros publicados para crianças. E é muito bacana isso. Eu já trabalhei com os livros da Alessandra na disciplina que eu dou de literatura infantil e juvenil, viu, Alessandra? E os seus livros, eles são lidos com muita alegria, tanto para crianças quanto também por idosos. A gente já teve experiência de levar seus livros também para idosos. A Alessandra já teve livro adaptado para o cinema, também tem livros em acervo de bibliotecas internacionais, tem obras traduzidas para outros países e foi finalista do Prêmio Jabuti em 2013. Mas a Alessandra não esconde de ninguém que antes de ser escritora e mediadora de leituras, na verdade, é uma leitora e muito das apaixonadas. Com vocês, então, a Alessandra e a professora Maria Cristina vai fazer a mediação com os slides que a Alessandra deixou para compartilhar com a gente nessa tarde. Muito bem-vindos todas e muito obrigada mais uma vez, Alessandra, por ter aceitado o convite. Boa tarde a todas, a todos. Primeiramente, eu peço licença para entrar na casa de vocês, né? Que a gente está já tão acostumado com essa tela nos separando, que a gente já entra na casa das pessoas sem nem pedir licença, mas eu queria pedir licença para entrar na casa de cada um de vocês hoje. Agradecer imensamente a presença aqui. Espero que seja uma tarde de muitas partilhas. Eu não vou falar muito nesse começo, porque eu acho que a apresentação do Uniduniler fala por mim e já dá uma breve... um breve panorama do que é o trabalho do Uniduniler. E aí a gente entra em seguida diretamente já na questão da leitura e da primeira infância, que é o tema de hoje, que eu espero que a gente possa ter uma troca muito rica. Então, vou pedir à professora Maria Cristina para colocar a primeira apresentação, que é a do Uniduniler, que ela faz um resumo, enquanto os slides forem correndo, eu vou falando um pouquinho de cada uma das atividades, em seguida o vídeo do festival, que é o festival que eu organizo, e a gente vai conversando aqui, colocando a parte mais teórica também desse trabalho de leitura e primeira infância. Pode ser assim? Se puder, eu já peço à professora Maria Cristina que coloque o slide, a apresentação do Uniduniler. Não, antes... Alegria, os olhos por causa de ti choram. Antes do vídeo, eu gostaria da apresentação, porque aí eu faço um panorama, o PowerPoint do Uniduniler. É assim mesmo, gente, ao vivo a gente vai corrigindo na hora, né, acertando.
É a apresentação que está identificada como Festival Apresentação. É antes do vídeo, tá? Uni do Uniler. Enquanto a professora Maria Cristina está achando o material, eu vou falando com vocês a respeito do fio condutor desse trabalho, né? O trabalho começou, na verdade, com um grupo de grávidas, quando eu estava grávida da minha primeira filha, e se estendeu para bebês, depois para crianças maiores, para crianças hospitalizadas e também para idosos. E eu digo que o fio condutor desse trabalho, além da literatura para a infância, é o afeto, né? Então, hoje a gente vai se pautar aqui também pelo afeto, que faz toda a diferença no trabalho de mediação de leitura, né? É muitas vezes um texto que é escrito pensando numa faixa etária determinada, chega a outra porque está no colo do pai, da mãe, ou de um filho que lê para um pai, ou para um neto que lê para um avô. Então, o afeto é muito importante na condução de todo o meu trabalho. Eu estou acompanhando o chat aqui, então se alguém quiser colocar algum questionamento já para a gente ao longo da tarde ir falando, eu agradeço a todas as manifestações aqui, os vivas para as mulheres escritoras, a mãe que está presente aqui com a gente. Sim, vou deixar meu microfone aberto porque eu vou falando, pode ir mudando os slides que eu vou falando. Uni do Uniler Todas as Letras é esse festival que juntou todas as práticas que eu fazia a partir do livro e da leitura. Desde 2013 eu juntei o trabalho com as grávidas, com os bebês e também com os idosos, né? O livro é o personagem principal e a voz afetiva, claro. Essa é uma imagem do primeiro festival. Olha, são eventos de formação, rodas de histórias, cantigas, leituras partilhadas com bebês, idosos, leituras sensoriais com cegos e autistas, leituras nos hospitais, performances ao vivo de ilustração, exposição de fotos sobre leitura e revoadas de pipas e balões poéticos. Na verdade, balões a gente não faz mais em respeito ao meio ambiente, né? É uma caravana de escritores, ilustradores, músicos, artistas ligados a outras linguagens da arte, como, por exemplo, balé, a expressão e o teatro, e tudo isso num palco. O livro vai para o palco, né? As leituras acontecem ali, os autores apresentam seus livros ao vivo, que são ilustrados ao mesmo tempo por diversos ilustradores. Então, eu digo que esse é um exemplo do concerto literário, em que o livro vai para o palco e os próprios autores apresentam para os leitores as suas obras. É uma caravana poética que percorre os lugares onde a gente vai, escolas, creches, asilos, até casa-abrigo, penitenciária. A gente vai com os escritores que também são surpreendidos, que não sabiam que poderiam ter um alcance tão grande de públicos tão distintos com o seu trabalho. Esse é um bebê no colo da mãe durante uma apresentação numa escola, no primeiro festival que aconteceu em 2013. Aí alguns exemplos, o Roman Chuili ilustrando ao vivo, Luciano Pontes abrindo a caixinha de guardar o tempo num asilo, e os concertos literários, que acontecem também com música e performance de ilustração. O trabalho com idosos, onde sempre o carinho, o contato, né, em tempos que não são pandêmicos. Isso é bom a gente deixar claro, o festival está acontecendo agora, mas de forma remota, apenas as ações formativas. Eu estou aguardando para ver se é possível realizar presencialmente
A edição de 2020 que não aconteceu, só aconteceu com os eventos de formação. Caixinha de guardar o tempo, que é a literatura feita para a infância, mas também com os idosos, com grupos de Alzheimer, de pessoas em tratamento de Alzheimer. A gente trabalha muito a leitura como forma de resgate de memória, e sempre a leitura de livros para a infância. Bom, no festival a gente tenta associar também a leitura à brincadeira, né? Tirar a leitura daquele lugar chato da obrigação, que muitas escolas acabam confundindo, e ao invés de formar o leitor, acabam afastando o leitor do livro. Então, a primeira ideia que a gente teve de juntar leitura e brincadeira foi com a revoada de balões. A gente colocava trechos de livros dentro dos balões, depois soltava esses balões, e já a partir do segundo festival a gente identificou a pipa, né, a pandorga, como é chamada no Sul, como uma brincadeira que muitas crianças de hoje sequer conheciam, né, ou conhecem, e a gente associou a leitura, a poesia, a pipa. A gente fazia as pipas poéticas e soltava no final, né, depois de pesquisar nos livros, escolher os trechos, cada criança fazia, escrevia na sua pipa, e a partir de 2015 ou 2016, não me lembro, vários autores e ilustradores que participaram do festival me enviaram textos e ilustrações, e nós confeccionamos 14 modelos de pipas poéticas ilustradas, que hoje são as pipas que fazem parte das revoadas do festival. Uma forma de juntar a brincadeira. Essa é uma pipa do Luciano Pontes, né? Então, a terceira, olha, desde a terceira edição, realizada em 2015, 2016, essas pipas foram feitas, e elas hoje servem também de cenário. Tem umas pipas em tecido, e são pipas poéticas com trechos de livros que realmente enfeitam o céu das cidades por onde passam. Aí alguns dos modelos, temos Anabela Lopes, Léo Cunha, Tino Freitas, Jonas Ribeiro, eu com meu jacaré bilé, Estela Mares Rezende, ilustrada por Lohan Cardon. É muito lindo mesmo, as crianças ficam encantadas, e a gente tem experiência assim, de criança que nunca tinha lido um livro, mas que na periferia soltava pipa com o avô, com o pai, que falou assim: esse é o primeiro livro que eu leio, segurando uma pipa. E eu não sabia que junto com a minha imaginação, agora meu livro vai voar, minha história vai voar. Então, a gente tem experiências muito bacanas com a leitura e a revoada das pipas poéticas, e também com os idosos. Bom, o festival hoje está na 7ª edição. Ele já gerou quase 5 milhões de reais em mídia espontânea, e ele conseguiu um feito muito grande, que foi ser considerado uma das ações mais importantes de leitura com bebês pelo CERLAUC, que é um núcleo ligado à literatura e infância da América Latina e Caribe. Aí uma cena, minha filha caçula, durante um concerto literário, ela veio para fazer uma leitura também, um conto que ela quis dividir com a gente, e veio cantar. Bom, agora sim a gente pode colocar o vídeo, porque aí vocês vão entender. É um vídeo de, acho que 6 minutos apenas, que mostra o 5º festival, que teve convidados de Portugal, e que a gente passeia um pouco por cada uma das ações. Meu amor, que te disse a ti que a flor do campo era uma alegria. Ai, meu amor, que te disse a ti que a flor do campo... A ideia do festival é mostrar todas as leituras possíveis. Leitura com bebê, leitura desde o ventre, leitura com idosos, leitura nos hospitais. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Ai, meu amor, E mostrar que todas as linguagens podem ser lidas, que a arte, ela se encontra
também dentro de um livro. Um livro traz artes plásticas, um livro traz a arte da palavra e a partir de um livro muito se pode fazer. A ideia do festival de itinerar é exatamente ir onde os livros geralmente não estão. E muitas vezes os próprios autores que são convidados para participar do festival se surpreendem com a capacidade que eles não tinham percebido que uma leitura em voz alta pode ter, né? Para mim é incrível, assim, qualquer promoção desse tipo de encontro, sabe? Tanto entre as linguagens, né? Entre a ilustração, entre a literatura, também entre todas essas crianças, né? Eu, quando estou fazendo esse tipo de ação, eu acho que isso, o festival é super válido, é justamente transformar as vidas das pessoas, assim. Adorei desenhar para eles, vi o quanto eles ficaram encantados com os desenhos e com as histórias. Foi uma manhã super gratificante, vou levar para o resto da minha vida. Eu estou com amigos que trabalham em todas as áreas, com a arte narrativa em todas as suas camadas e com toda a conversa entre essas camadas. Então, foi fantástico. Então houve uma sinergia que contagiou não só a nós que estávamos no palco, mas também a plateia. Aqui no Festival Itinerante de Leitura, a gente lê pipa, a gente empina sonho, a gente empina verso, a gente canta, a gente dança. Quer dizer, foi a primeira vez nesse festival que eu tive a alegria de ver um livro dançado. Nessa edição a gente teve a convidada Inêsa, que é uma bailarina bielorrussa, que mora em Portugal, e que ela fez várias apresentações de livros dançando. Ela dançou no hospital também. O bacana do Festival Itinerante é que você está indo nos lugares, e às vezes em lugares que não recebem, que não estão acostumados a receberem autores, né? E nesse caso aqui a gente está indo nos hospitais, nos acampamentos, enfim, e isso eu acho muito legal. A gente precisa de livro vivo, andando por aí, circulando, espalhando histórias. Então eu acho que esse movimento da gente ir até os leitores é super importante. Por mais que a gente participe, é sempre um desafio, né? Nunca é a mesma coisa, né? A gente nunca vai ilustrar o mesmo livro, nunca vai ser as mesmas crianças. Então é legal, né? É sempre um desafio. Essa literatura é para a infância. E esse lugar da infância, ele está em todos nós. Ele está em qualquer idade. Se comunica com a criança de agora, que está vivendo a infância agora, mas a infância sua você carrega dentro de você. As narrativas vão além do livro, do objeto livro, vão além. No caso desse evento, você vai encontrar contador de história, músico, dançarino. Foi uma experiência maravilhosa. Nunca tinha estado assim com tantas artes, tão completo, e acho que foi fascinante. Que cada um de nós pode ser um ilustrador, cada um de nós pode ser escritor ou bailarino. Acho que é muito importante e este festival traz muito esta mensagem. Nós estávamos aqui trabalhando, evoluindo os pacientes, quando tivemos um refrigério aos nossos ouvidos, que uma música linda estava sendo tocada ao lado. Com certeza, se fazem bem para a gente, quanto mais a um paciente. Eles precisam muito mais do que medicamento, muito mais e isso que elas fizeram é muito bonito, porque certamente traz uma paz. A música é uma arte muito linda. Saber que tem pessoas que atravessou o oceano, que atravessou estados,
pessoas de Brasília que estão aqui, que acreditam que aqui há pessoas, que aqui há essa criança que pode amanhã não ser só o futuro deste lugar, mas ser o futuro do mundo. Eu não tenho outra palavra para dizer a não ser gratidão. Reverência a vocês, muita luz no seu caminhar. E que essa plantinha floresça na sua casa, como eu sei que tudo isso florescerá no nosso coração. Isso foi um apontamento do MST que nunca tinha Hoje tido. aqui a gente planta sonhos juntos, a gente aprende com eles e é sempre uma troca muito intensa. Com um livro aberto, a gente pode tudo o que a gente quer. A leitura me inspira e faz eu aprender. Quando eu começar a ler, eu vou escrever minha própria história. Eu sinto que a minha imaginação vai além do meu limite, que eu posso fazer várias coisas apenas lendo e imaginando. Bom, gente, aí dá para vocês entenderem o que é que faz o festival, como ele atua, como ele chega aos lugares, né? Sempre de uma maneira muito intuitiva mesmo, muito delicada, né? A gente nunca impõe os livros, mas eles acabam fazendo parte do cotidiano daqueles lugares que antes nem sequer sabiam que livro existia. E hoje aqui a nossa conversa é sobre livro, literatura e primeira infância. E por que como foi que eu cheguei nesse lugar da leitura com os bebês? Eu, grávida da minha primeira filha, fazia parte de um grupo de parto humanizado, e uma das mães desse grupo falou: nossa, eu já estou na 3ª gravidez e meu marido só sente que é pai quando ele pega a criança no colo, e eu queria fazer ele participar de alguma forma desse momento também da gravidez, o que a gente poderia fazer. E aí eu sugeri que a gente criasse um clube de leitura para barriga, e foi a primeira semente do Unido Uniler, que foi o aletramento fraterno, e que começou nesse grupo. A gente se reunia uma vez por mês para ler para as barrigas, para ler em voz alta, para recitar. E a primeira vez que o grupo se reuniu, esse marido específico que a mãe pediu, que falou: ele não se sente pai, me fulminou com o olhar, assim, achando aquilo um absurdo, né? Ele, uma pessoa tão ocupada, ter que parar 1 hora por mês do seu dia para ler para uma barriga, que ele achava que não fazia o menor sentido. E no 3º encontro, esse pai já estava interpretando poemas para a barriga, e foi muito bacana, e eu vi que ali tinha alguma coisa, tinha uma possibilidade muito grande, claro que conduzida pelo afeto, e assim nasceu a primeira semente do Unido Uniler, que foi o aletramento fraterno, e que eu que amamentei 3 filhos durante 2 anos, meus meninos mamaram no peito até 2 anos de idade, todos 3, eu tinha dias que eu estava exausta, que eu falava: nossa, ninguém pode fazer isso por mim. Esse é um trabalho muito gratificante, né? Uma missão muito gratificante das mães, mas tem dia que a mãe quer dormir e só ela pode alimentar. E no aletramento fraterno, não. Qualquer um que queira emprestar seu colo, seu afeto e sua voz pode, né? Então, o aletramento fraterno é mais amplo até do que o aleitamento materno, né? Foi uma analogia mesmo dos termos que eu quis fazer, e foi muito bacana perceber as possibilidades todas que a leitura em voz alta trouxe. Quando os bebês nasceram, as mães do grupo falaram: mas agora que o bebê nasceu, vai acabar? Eu falei: mas vocês não queriam que era para participar, para o marido, para os avós, para os irmãos participarem da gravidez? Então, agora, os bebês nasceram, a gravidez já acabou. Eu falei: mas agora os bebês estão aí. E aí nasceu Experimente a Palavra,
que começou com leituras sensoriais. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a leitura sensorial daqui a pouquinho. E eu quero dizer que eu preparei também um material teórico para a gente não se ater muito a essa parte teórica. Depois eu vou partilhar com vocês esse material e essas apresentações também, se vocês quiserem. Elas estão num drive, vocês vão poder acessar sempre que quiserem. E eu vou falar um pouquinho da leitura sensorial, que é essa leitura que trabalha com todos os nossos sentidos em alerta, né? Assim que veio o trabalho da leitura sensorial, me pediram para fazer também com idosos nos hospitais. E o projeto foi crescendo a cada ano, a cada nova edição, ganhando essa forma diferenciada de atuar com o livro para a infância. E eu digo que a gente atua para a infância porque, na verdade, a gente traz a nossa infância dentro da gente também, né? Então, o livro que é escrito para criança, pensado na infância, ele acessa também as nossas infâncias, muitas delas adormecidas. E eu bato sempre nessa tecla do começar o quanto antes, já a partir do 4º mês da gravidez, o bebê na barriga já percebe, já diferencia tons de voz. Então, sim, ler em voz alta, ler tudo que estiver ao alcance. E do 0 aos 3 anos, isso já várias pesquisas comprovam, que as crianças aprendem e apreendem o mundo muito mais. Elas chegam a fazer de 700 a 1000 sinapses, né, que são aquelas conexões neurais por segundo. E não precisam nem de Wi-Fi, né, gente? São realmente uma potência ali. E a gente sempre defende mesmo essa amplitude das possibilidades, e com a palavra lida, com a palavra cantada, com a palavra falada. Então, é muito importante, desde o começo, você entender que a leitura tem esses degraus, né, com os bebês. Eu estou acompanhando aqui o chat, tem alguém me perguntando se existe alguma partição do Estado nessa interação. É uma iniciativa totalmente particular. Olha, o festival, ele está na 7ª edição. Dessas 7, 5 aconteceram com edital do Fundo de Apoio à Cultura, sem os quais eu não teria condição de trazer todos os escritores, os convidados que eu trouxe. Mas em 2 anos, o festival aconteceu por conta própria, com a ajuda de amigos, com campanha de financiamento coletivo, que também é uma possibilidade, e sempre com pessoas muito dispostas a fazer acontecer, né? Então, editores que nos ajudam, está aqui o Fernando Franco, um editor muito querido, muito amigo, que sempre apoiou todas as ações do festival, a Escola Parque da 308, que sempre nos acolhe também com os concertos literários, né, com público de várias escolas de Brasília, e sempre com amigos muito queridos que fazem o festival acontecer. Esse ano o festival já começou apenas com as ações de formação, mas teve que esperar, a gente está em suspenso, porque as ações com convidados, as ações no festival, durante a pandemia, eu acho inviável realizar. Então, a gente está num período de espera para ver se as coisas vão se normalizar, vão entrar num nível de segurança maior para realizar presencialmente. Se isso não acontecer até maio, junho, eu vou solicitar o Fundo de Apoio à Cultura para realizar remotamente, que é também uma possibilidade hoje em dia. Todo esse material vai ficar, sim, disponível para vocês, quem tem perguntado aqui, né, a Lorena está dizendo que quer todo o material, vai estar tudo disponível para vocês. A gente fala um pouco desses níveis de leitura, né, muita gente fala assim, mas por que eu vou ler com um bebê que nem fala? Né, essa é uma pergunta que eu ouço muito nas formações. E a gente fala com os bebês antes deles aprenderem a falar. Por que não ler com os bebês antes deles aprenderem a ler, né, a traduzir? Agora tem mais uma apresentação que eu queria fazer para vocês do Clube de Leitura de Bebês, como foi que nasceu o Uniduniler, também foi uma outra semente do Uniduniler Todas as Letras,
E ele nasceu na creche dos meus filhos, né? Minha filha caçula, na turma de 6 meses, quando as crianças tinham 6 meses, a gente resolveu criar com uma mala de livros, e eu vou mostrar para vocês, é a outra apresentação de PowerPoint, tá, Maria Cristina? Antes do vídeo, do Unido Uniler, o Clube de Bebês Leitores, que funcionou durante 3 anos numa creche aqui em Brasília, que também foi uma semente desse trabalho todo de leitura e primeira infância, de leitura com bebês. Eu depois vou falar um pouco dos meus livros, eu tenho vários livros destinados a essa faixa etária. Olha, um leitor, eu acho que tá bem, tem que voltar um pouquinho, já andou um pouco aí tem que voltar um pouquinho os slides para o começo da apresentação. Pronto. Bom, o Unido Uniler Todas as Letras é o projeto maior, e dentro dele tem o Unido Uniler Clube de Bebês Leitores, que foi a semente. Então, aí, a leitura como vínculo afetivo desde o ventre e na primeira infância. Bom, o leitor se forma no colo e até mesmo antes dele, né? Uma das avós de um dos você consegue parar um pouquinho? Isso. Fez as sacolinhas, e como é que funcionava? Era uma mala que tinha inicialmente 30 livros e 15 associados com os irmãos, então dava mais ou menos umas 30 pessoas, 40, né? Tinha os pais, os irmãos e os bebês que foram sócios fundadores do Unido Uniler. E na creche, a gente não criou um compromisso a mais. O que acontecia? A gente ia buscar os filhos, e toda terça a gente chegava 10 minutos antes e ficava meia hora depois. Eu abria essa mala de livros no chão, depois que a gente já pegava as crianças na sala, sentava no chão e lia com eles. Essa era a dinâmica do Clube de Bebês Leitores. E eles escolhiam um livro dentro dessa mala para levar para casa e ler com os pais, né? Então era só isso, não tinha que desenhar, não tinha que fazer nada a partir da leitura, era só a leitura e a alegria de partilhar essa leitura em casa. Então aí eles escolhiam os livros, eles passavam um tempo ali, aquela meia hora, às vezes se tornava 1 hora, as crianças, a creche terminava às 7 da noite, a gente ficava lá até 8h30, porque um pedia para ler, outro pedia para ler também, e sentavam ao redor, e isso foi ganhando uma força muito grande. Pode passar. E a avó fez essa sacolinha para que eles levassem os livros para casa, né? Então, assim como no aleitamento, a mãe oferece o seio e alimenta o filho, a ideia do aletramento é oferecer a leitura para alimentar o imaginário e desde o ventre. Aí a minha Luísa e os 2 irmãos que disputavam no par ou ímpar para ver quem contava a história da barriga da noite, né? A Luísa e o Felipe Bia, que são 2 também muito ligados. A Bia jornalista, já publicou agora na pandemia o seu primeiro conto num livro. Felipe também está mais para a área do teatro, mas escreve roteiro, já tem uma parceria comigo. Bia tem parceria em 2 livros, Felipe em um, da Franco Editora, o menino que virou fantoche, ele que me deu a ideia. E a Luísa também já publicou sozinha, inclusive um conto numa coletânea de filhos de escritores. O aleitamento só depende da mãe, mas o aletramento pode contar com a participação dos pais, irmãos, avós. Basta que leiam em voz alta para a barriga, poesia, contos, crônicas, fábulas, histórias infantis ou não, que passam a ser rotina, desde a gestação. Aí a barriga, né, que é tão importante, tem gente que fala assim, mas por que eu leio? Eu falei, eu lia em voz alta o que eu estava lendo para mim, nem sempre eram livros para a infância. Né? Desde muito cedo, ainda no útero, os bebês são capazes de perceber os estímulos externos. Eles identificam e reagem a vozes e sons. Ou ao toque, pois isso é importante quanto oferecer a leitura literária ao ventre, também como uma forma de estreitar os laços e estimular os afetos. Aí uma das mães do clube, olha, a gente se sentava no chão e, pode passar, não tem problema não, e fazia a leitura ali mesmo, né? As sacolinhas, era o momento final em que eles escolhiam os livros para levar para casa,
E a ideia do Uni do Ler é essa de brincar de ler, né? Então, como eu já falei no começo, não tinha nenhuma obrigação a partir da leitura. Brincar de ler e ler brincando é o que importa. Um clube de leitura formado por bebês e pré-leitores. E aí, ó, no chão, os livros espalhados, eles iam escolhendo, pegando a sacolinha. Às vezes, o irmão mais velho lia para o irmão mais novo. E a alegria deles quando escolhiam... Olha, a sacolinha batia no pé, né? Essa é a Luísa, que enquanto o Felipe fazia terapia, ela ficava lendo, esperando 1 hora, sozinha. E os pais, sentados ao redor, muitos desses pais são amigos até hoje, prestigiam todos os eventos do Uni do Ler, uma mala de livros, muitos colos e muitas vozes. Simples assim, sentados no chão, com os livros ao alcance dos olhos e dos dedos curiosos, as descobertas acontecem. Aí, olha, a mamadeira, a chupeta e o livro. Era uma bagunça muito gostosa. E no colo do pai, muitas vezes o pai fala assim, eu nunca tinha lido um livro com meu filho, né? Então eles também estreitam esse laço com os pais, os irmãos. Aqui o Tino Freitas, escritor, que foi visitar, então já fazia a mediação ali. Aí a Luísa mediando para uma criança menor, né? A independência, a leitura mesmo já independente. A Luísa fazendo a mediação, olha, mostrando o livro. Era muito divertido, muito divertido. As crianças já autônomas, né, já escolhiam o livro, liam sozinho. Depois, dá uma pausinha nesse slide aí. Além das cirandas semanais, eu convidava escritores para eventos no final de semana, e aí abertos não só aos 30 participantes do clube de leitura, mas também a todos aqueles que queriam fazer parte disso, porque era uma coisa muito maior, a gente chamava os escritores, ia para um parque, aquela imagem que vocês viram no Jardim Botânico de Brasília, e era o momento dos escritores encontrarem com os leitores, né? Então, aberto ao público, a gente realizava esses encontros. Muitas vezes a gente bancava a passagem, assim, fazia uma vaquinha entre as pessoas que queriam participar, bancava a passagem e a hospedagem do escritor, e ele vinha a Brasília só para participar desse evento com os pais. Pode passar. Esse foi um evento com Hakumin e Hakutia, 2 escritoras aqui de Brasília, professoras, que criaram os personagens Hakumin e Hakutia no Jardim Botânico. As crianças abraçando os livros, isso é muito simbólico. Eu acho muito gostoso. E esses são todos leitores do primeiro Uni do Ler. Nos encontros... Pode passar. Nos encontros festivos, leitura saborosa e convidados especiais, né? Então, sempre com a presença de escritores e ilustradores e mediadores de leitura. Aqui foi um evento na minha casa, com Ivan Zig e Tino Freitas. Eu moro muito perto do Jardim Botânico, e nesse dia a gente chegou e estava ocupado o lugar, e eu já, com vários bebês, eu falei, vai todo mundo para minha casa, e a gente faz o evento que ia ser no Jardim Botânico lá em casa. Então, minha casa virou uma grande sala de leitura para essa apresentação do Tino e do Ivan Zig, que estavam apresentando o livro Quem Quer Brincar Comigo. Ó, essa é a minha sala, a gente arrastou os móveis, botou os tapetes, espalhou os livros. E foi uma manhã incrível, deliciosa. Aqui o Lohan Cardon, ilustrador, também fazendo uma oficina com as crianças no Jardim Botânico, e tudo isso antes do festival acontecer com recursos do Fundo de Apoio à Cultura. A gente se cotizava, fazia vaquinha, cada um dava uma quantidade, um levava um lanche, e a gente fazia esses eventos dessa forma, assim, completamente improvisados. Pode passar. E ele fazendo a ilustração, mostrando como se construía um personagem, e depois as crianças ilustrando, enchendo os aquários do Lohan de peixinhos. Foi também muito bacana, muito divertido. O livro sai da mala direto para a sacola do clube, e as crianças são quem escolhem esses livros, né? Então, muitas vezes o pai queria meio que direcionar a leitura, e a criança, não, sou eu que sou sócio, eu que escolho,
né? Isso era muito interessante, a autonomia que eles tinham para escolher os livros e levar para casa. De novo as sacolinhas, a chupeta e a leitura, assim, o livro sempre um bom companheiro. E a felicidade de partilhar a leitura com o pai, com a mãe, com os irmãos. A sacolinha quase no pé, os livros. No colo, seja dos pais, dos avós ou dos irmãos, estabelece o pacto, né? Então, primeiro eles descobrem o prazer de uma leitura mediada. E, em seguida, eles vão ganhando autonomia. Pode passar. Eles vão ganhando autonomia e eles não só escolhem os livros, como fazem as leituras sozinhos, das imagens, inventam leitura. Isso aí era um livro chamado Peixinhos, Peixinhos, e a Luísa estava fazendo a leitura para o peixe que ficava no aquário da cozinha. Então, ela fazia mediação de leitura, né, as crianças lendo sozinhas, e ficam horas na companhia dos livros, né? Estimulados desde cedo, os pequenos tomam gosto pela leitura e traduzem esse afeto em atitudes. Pode passar. Olha isso, o abraço ao livro, né? Então, aquele criado na leitura afetiva desde a barriga, desde o berço, certamente estabelece uma relação de muito afeto com a leitura. Antes da gente já abrir para as perguntas, para a conversa, eu queria mostrar o vídeo do Uni do Uniler, desse momento em que a criança se torna a mediadora de leitura. E antes de começar, eu queria que vocês prestassem muita atenção na forma. É uma leitura que eu flagrei da Luísa lendo o livro Uma Lagarta Muito Comilona, do Eric Carle, que é considerado um dos grandes best-sellers da leitura para a infância no mundo. Vende 1 a cada minuto, um livro desse é vendido no mundo. E a Luísa fez uma coisa que me chamou muito a atenção, que ela estava ali lendo para a boneca, mas ela se coloca na postura de mediadora de leitura abaixo da boneca. O leitor, né, o que ela coloca como leitor está lá no alto. E eu achei isso muito simbólico e muito forte, né? Então, eu queria que vocês prestassem atenção nisso, que muitas vezes nós, mediadores de leitura, a gente tem uma visão equivocada de que nós vamos oferecer algo à criança, que nós vamos ensinar algo a partir, e que não é por aí, né? Eu acho que a gente, num momento de leitura partilhada, a gente realmente tem que partilhar, tem que dividir com a criança e de igual para igual, né? Às vezes até colocando a criança no pedestal, né? Não a gente. Pode colocar o vídeo, professora. Melancia. E uma melancia. E ficou com 2 barras. Assim, ela comeu uma folha e ficou. Foi pra sua casa, ficou gordona e construiu uma casinha. Aí ela virou uma borboleta.
Olha o livro objeto, né? O próprio livro vira borboleta. Isso é muito interessante, assim, ela vai construindo a história da cabeça dela. Aquela é a leitura que ela está fazendo. Muitas coisas vêm da história que ela já ouviu repetidas vezes, né? A mãe lendo, o pai lendo, os irmãos, a professora, e muitas vezes ela mesma vai construir. Ah, morreu, não sei quem morreu, todo mundo morreu na história. Não tem isso no livro, né? É a história que ela vai construindo, essa autonomia de leitora e, mais do que isso, de mediadora de leitura, né? E ela esquece que tem uma mãe ali, ela lembra na hora, olha, agora eu não estou sabendo, o que é isso mesmo, mãe? Então, assim, ela está ali naquele ambiente, e isso mostra o quanto eles, já acostumados, né, com a leitura, fazem esse caminho mesmo da autonomia, de descobrir, de inventar, de imaginar. As crianças, os bebês, têm uma capacidade de transitar no imaginário muito maior do que nós adultos. Muitas vezes a gente quer trazer para o concreto, a gente precisa muito dessa ancoragem no concreto que eles não precisam. Eles transitam nesse mundo do simbólico, do imaginário, da invenção, com muito mais liberdade. E isso é importantíssimo em quem quer trabalhar a partilha da leitura, a leitura para a infância. Né? A Elissa está dizendo aqui que está... além do letramento, Mateus, vejo que esse projeto essencialmente também fortalece os laços familiares. É raro hoje em dia pais tão próximos assim, certamente, Mateus. Muitas vezes os pais acham que entregar o livro na mão da criança vai fazer da criança uma leitora. Isso não acontece. Ele precisa também doar um pouco do tempo sem um celular na mão, sem um computador atravessando o tempo inteiro, né? Estar presente, estar junto, ler também. Muitos pais me perguntam, o que eu faço para o meu filho ler? Eu respondo essa pergunta com outra pergunta, você lê? E aí para não, eu não leio, mas eu quero que meu filho leia. Isso não vai acontecer, né? Raramente, a não ser que ele tenha alguém que seja essa voz afetiva, e eu sempre pergunto muito, e eu peço para que vocês repensem agora, qual foi a primeira voz afetiva de vocês? Foi na infância? Foi na adolescência? Foi já na vida adulta? Quem foi que criou esse primeiro vínculo? Foi com a cantiga? Foi com a poesia? Foi com a parlenda? Foi com a brincadeira? Né? A gente precisa resgatar a brincadeira com as palavras que a gente tinha na nossa infância. Eu tenho 51 anos, na minha infância a gente brincava, até para mandar calar a boca a gente brincava com a palavra, né? Vaca amarela pulou a janela, quem falar primeiro vai comer o cocô dela, né? Aquela coisa que a gente brincava de criança, a brincadeira de roda, as cantigas. Nos meus livros para a primeira infância, eu trabalho muito a partir do verso, da rima e das cantigas, né? Deixa eu ver quais, assim, eu tenho aqui pensado mesmo para a primeira infância. O primeiro livro foi o Atrás do Olho Fechado, que é um livro que vem com a cantiga, que é um livro para você ler para a barriga ainda, né? Um livro que atinge várias idades e que fala desses afetos, e a ideia é você colocar a música e ler um capítulo por noite, ou deixar que eles, já autônomos, leiam um capítulo por noite, mas desde a barriga. Então, esse foi o primeiro livro que eu pensei para a primeira infância. Depois veio a coleção, o livro História para Boi Casar, que é uma história toda cantada, e que parte das histórias e cantigas, a história do boi da cara amarela, que foge para casar com a vaca que pulou a janela. E no casamento aparece a borboletinha que sai da cozinha, né? Várias personagens de história, barata com as 7 saias de filó. Estou vendo aqui o Jamerson contando que a minha mais antiga memória é da minha mãe cantando Alecrim Dourado. Isso me fascinava até hoje, desperta um sentimento muito bom. É isso, a gente guarda esses afetos e às vezes um cheiro, uma lembrança nos traz de volta essa voz afetiva. Né? Hoje é muito comum a criança ter contato com a tecnologia já nos primeiros anos de vida. Infelizmente, não vemos o mesmo contato com a leitura. Mas a gente precisa criar isso, sabe, Dácio? A criança já nasce mesmo, se brincar, já nasce com uma tela na mão. E o livro não, o livro a gente precisa estimular, né? A gente precisa fazer com que a criança descubra que aqui dentro tem um mundo guardado e um mundo de possibilidades. Né? Outra coleção que eu tenho para crianças, para bebês, é a coleção Experimente a Palavra,
que está saindo agora. Esse ano estão saindo os 2 últimos livros, são 5 livros, um para cada um dos sentidos. Então, é Blim Blão, que eu brinco com a audição, né? Blim Blão vem da parlenda do Bambalalão. Pirulito, que é a música do pirulito que bate-bate, e é o do paladar. O Minhoco Apaixonado, que eu brinco com aquela cantiga do minhoco que beija a minhoca do lado errado. E, é claro, o minhoco beija não é porque ele é louco, é porque ele era míope, então eu brinco com a visão. E está saindo também o Cravo, a Rosa e o Jasmim, que fala do olfato, que eu digo que na hora da briga eles sacodem o jasmineiro. E Meu Pintinho Amarelinho, a partir da cantiga do Meu Pintinho Amarelinho, do Tato, que chama Na Palma da Mão, que também é uma brincadeira com esse imaginário, né? E a outra coleção para bebês é a coleção Bicho Não, ilustrada pela Anabela Lopes e publicada pela Edelbra, né? Que eu brinco com o som das vogais. Cada livro ele tem o texto todo terminado no som da vogal que eu escolhi, né? Então, Minhoca Não Quer Pipoca é o do A, Jacaré Não Tem Chulé é o do E, Jabuti Não Lê Gibi, do I, Mico Não Usa Pinico, o do O, e Urubu Não Come Chuchu, o do U. Né? E muitas vezes as pessoas me perguntam também sobre o que ler, como ler. Eu digo que a gente tem que ler, fazer da leitura também uma brincadeira o tempo inteiro. Né? A criança, por que a criança fica tão fascinada, fica horas diante de uma tela de computador, diante da televisão? Porque ali ela visita mundos imaginários, ela vive experiências, e eu não sou aquela pessoa contra a tecnologia. Eu acho que a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, né? Mas a gente tem também que oferecer essa leitura, e essa leitura que não seja para fazer uma prova, que não seja para responder uma ficha, né? A Silvia está contando aqui que lembra que na escola a música da Vaca Amarela era cantada quando os meninos conversavam, e também a professora cantava as músicas A Barata, Alecrim Dourado, O Cravo Brigou com a Rosa. Eu tenho um livro que parto das cantigas, também um livrão, um livro gigante, chamado Quer Conhecer Minhas Cantigas Favoritas?, ilustrado pela Adriana Nunes, em que eu convido e que eu falo dessas cantigas, e sempre com o texto rimado. Olha, já dizia minha avó, quem canta seus males espanta, seja cantiga de jogar como escravos de Zó, ou só de quem dança ciranda e canta. Minha infância, tanta trilha sonora, cantigas de brincar e ninar, de ficar e ir embora, mas sempre de encantar. Seja o alecrim dourado, o pintinho amarelinho, meu limão, meu limoeiro, aquela rua ladrilhada que abriga um bosque encantado, e a rosa que briga com o cravo encrenqueiro. Então eu vou brincando sempre com essa linguagem muito próxima, né? Muita gente fala assim, eu devo ler com o meu filho ou para o meu filho. Eu digo os dois. E a gente que é mediador de leitura precisa pensar também que não é aquele mundo que a gente tem, que a gente precisa partilhar, que faz o sentido. A gente precisa, você quer escrever para bebê, você precisa pensar no que faz sentido para o bebê. Né? Então, as cantigas, a rima, isso remete às vozes afetivas. Eu digo que o caminho da leitura com o bebê é como se fosse uma escadaria, a gente vai subindo degrau por degrau. Então, no primeiro degrau estão o quê? As cantigas de ninar. Isso daí já é literatura, né? Já é a mãe, a avó fazendo, tecendo esse fio da oralidade, né? Da brincadeira, do afeto, do cuidado. A partir daí, os livros de imagem. A criança aprende, a partir da leitura da imagem, a traduzir também o mundo. E ela, a partir das vozes que ouve, vai construindo a sua própria voz leitora. Né? Eu estou tentando acompanhar aqui o chat também. Lembro quando era criança, adorava um livro de fábulas que eu tinha. Alecrim Dourado cantava com minha esposa para minha filha quando estava na barriga. E certamente, Dácio, se você cantar hoje o Alecrim Dourado, você vai ver que ela vai reconhecer. A gente tem uma história com uma música do Simon Garfunkel, que meu marido tocava no violão para minha filha mais velha, quando ela estava na barriga, e um dia a gente viajando de carro, tocou a música no rádio, ela, nossa, essa música me emociona, me arrepia, não sei porquê. E aí o Orlando contou que essa música a gente tocava para você na barriga. Então eles têm esse reconhecimento, né? Eu acredito muito nisso,
e a própria neurologia, a neurociência já prova que isso é possível, né? Tem uma pesquisa, isso está no material mais teórico de vocês, que foi uma pesquisa realizada com algumas mães e com 2 livros. Os livros que elas liam sempre para a barriga e outros que elas liam esporadicamente. Depois que os bebês nasceram, eles faziam de novo a leitura, às vezes uma voz que nem era da mãe, era uma voz de outra pessoa, lendo aquele livro que a mãe lia para eles na barriga, e eles mamavam mais tranquilos, eles paravam de chorar quando estavam chorando, né? Eu lembro que dessa pesquisa, um dos livros era o Gatola da Cartola, né? Era claro, a versão em inglês, essa é uma pesquisa que, se não me engano, não sei se é da Inglaterra ou dos Estados Unidos, lá no material eu não tenho isso de cabeça aqui, mas era a versão em inglês desse livro, né? O Gatola da Cartola, que também trabalha muito a questão da rima, né? É o Cat in a Hat. Então, essas vozes a gente guarda no inconsciente e a gente traz de volta. E essa escadaria, a gente vai subindo aos poucos, né? Até que ele, como leitor, ganhe essa autonomia de escolher o que ele quer ler, de dizer, olha, eu não quero ler o que todo mundo diz que é maravilhoso, eu quero poder não gostar desse livro, né? Então, a gente tem muito pai leitor, muito pai escritor que fala assim, não, ele tem que ler só os livros que eu acho que são bons, né? Ele tem que poder escolher os livros que ele quer ler, né? Alguém tem algum questionamento? Eu peço que coloque aqui no chat, eu estou acompanhando o chat também. Professora Micheline, professora Maria Cristina, eu estou aberta também, se vocês quiserem fazer algumas colocações. E a gente já passou do tempo, né? Olha só, nem vi o tempo passar. É que quando o assunto é tão bom, o tempo passa e a gente nem percebe, né? Eu só queria fazer um comentário, né? Eu fiquei muito emocionada o vídeo quando você mostrou, ainda bem que eu não estava aparecendo, né? Mas, assim, muito parabéns pelo seu trabalho, achei, assim, maravilhoso, Alessandra, muito bom mesmo. E, assim, eu acho que é um trabalho, assim, que deveria ser replicado, né, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, muito maravilhoso mesmo. Então, você está de parabéns, a sua equipe, né, os seus colaboradores, aí, os seus editores, o pessoal que te acompanha está de parabéns, e é muito maravilhoso mesmo. Eu estou, assim, encantada, até agradeci já aqui nos bastidores, já agradeci a Micheline por ter me convidado, e assim, muito lindo mesmo, né? E fiquei pensando, assim, esse assunto é um assunto, assim, que mexe muito comigo, né? Eu vou chorar. Oh, meu Deus. Que mexe muito comigo. Você falou muito de maternidade, e é um assunto que mexe muito comigo. E fiquei pensando, né, nessa questão do aletramento fraterno. Nossa, achei muito interessante mesmo, né? E fiquei pensando nas possibilidades de onde esse projeto pode alcançar. Quando você fala do lar de idosos, né, dos asilos, né, fiquei pensando nos abrigos, né, de criança. Sim, o Dácio está perguntando aqui se eu tive alguma inspiração externa para a iniciativa. Muitas das iniciativas nasceram no susto, né? Uma hora é muito pouco tempo para a gente falar, mas, por exemplo, nas leituras sensoriais, eu tenho um material que é um livro gigante sensorial que os bebês entram, eu tenho as fotos aí, né, do livro sensorial e desses... a gente sempre aproveita o que está acontecendo, então, assim, não tem essa coisa de que é assunto proibido porque é para criança muito pequena, né? Eu tenho livros que falam que nasceram de situações de dor, né? De perda muito grande, que a partir daí, com a poesia, a gente conseguiu transformar aquela dor em algo leve, né? Em algo poético, né? Eu defendo muito que a gente tem que tomar cuidado demais para não estabelecer limites, né, ou não cercear a imaginação das crianças com o que a gente acha que é adequado ou que não é adequado para a primeira infância, né? A gente já faz uma censura ali, e isso é muito importante. E esse trabalho com os idosos nasceu assim no susto. Eu fui contar a história achando que eu ia contar a história para um grupo de crianças no hospital, quando cheguei era um grupo de idosos. E eu estava com o Catinho de Guardar o Tempo, que é um livro que eu falo sobre tempo, memória,
ainda não era livro, e eu simplesmente tirei o conto de dentro da caixa, dobrado, escrito à mão, li e resolvi partilhar e perguntar o que eles guardariam se pudessem eternizar algum momento. E a partir daí nasceu o trabalho do Caixinha de Guardar o Tempo, que é leitura e memória com idosos, porque eu vi a potência que tinha uma história partilhada. Um dos senhores que partilhou e disse que guardaria o cheiro do café da avó, ele já estava no estágio tão avançado da doença que ele já não reconhecia ninguém da família e não falava há 6 anos. E a partir da leitura ele contou toda uma história de como era o cheiro do café da avó, de como era a fazenda, da xícara que ele tomava esse café. E o médico ficou impressionado, falou, olha, ele não falava há 6 anos e alguma coisa na sua leitura despertou nele essa memória. Então, assim, no susto, viu, Dácio? Não foi inspiração externa, foi no susto mesmo, nasceu o projeto Leitura e Memória, Leitura e Afeto com Idosos. Nossa, muito lindo mesmo, viu? Parabéns. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Se eu deixei de responder alguém, eu peço que vocês sigam o projeto. Eu tenho um canal no YouTube, que, se não me engano, é a Alessandra Rosco, e depois eu passo tudo, né? Então, se quem puder seguir, no Instagram é Uniduniler, todas as letras, e Ale Rosco. O canal do YouTube, junto às duas coisas, é também Alessandra Rosco, e lá tem vídeos desses momentos todos do festival, com os convidados. Peço que sigam, se puderem, comentem. Nas redes sociais, também no Facebook, Uniduniler, todas as letras, e Alessandra Rosco. Eu espero que a gente se encontre por lá também. Sou eu que respondo, eu não tenho assessor, não tenho... Né? Então, o e-mail lá do site do Uniduniler também sou eu que respondo. E eu espero que a gente entre em contato, continue em contato, e agora que as barreiras acabaram, né, por conta dessa tecnologia que tudo tem um lado bom, a pandemia nos trouxe isso de bom. Eu espero que a gente possa se conectar mais vezes, né? Fico muito feliz, agradeço imensamente o convite, Micheline, Maria Cristina, e me coloco à disposição de vocês, sempre que vocês precisarem, para a gente poder trocar. Eu também quero agradecer muito a sua presença, viu, Alessandra? Agradecer a parceria da professora Maria Cristina. A gente dá aula, né? Em alguns períodos a gente coincide da gente dar aula juntas, né? E é assim, na loucura que eu chamo ela para as coisas, de última hora, né? Então, gente... mas a gente é assim mesmo, né? É assim. A gente funciona assim. Então, a gente pede desculpas também, né, Cris, por algum problema tecnológico, a gente está aprendendo tudo no último minuto, para já, mas foi muito bacana partilhar essa tarde e falar, né, que depois a gente vai aproveitar muito, né, são coisas que eu venho batendo na tecla, porque eu ministro uma disciplina que é literatura infantil e juvenil, e quando a Maria Cristina toca, né, nos textos teóricos do Paulo Freire, né, que há tanto tempo já falava que a leitura de mundo, né, precede a leitura da palavra, isso já se tornou até lugar comum, né, e quando a gente mostra, né, para o nosso aluno que, na verdade, a leitura, ela começa antes da gente nascer, já começa na barriga, né, a gente dá esse salto. Muitos países da Europa têm feito literatura para a primeira infância. Recentemente, na Faculdade de Educação da UFMG, uma aluna escreveu uma dissertação de mestrado exatamente pesquisando o que seria literatura para bebês, como que se configura essa literatura para bebês, e existem pesquisadores no Canadá, em outros países, e a gente vê, né, que no Brasil a gente está muito atrasado nisso daí, né, a gente acha que ler, a pessoa só lê quando ela foi alfabetizada, quando ela vai decodificar o signo, a palavra, mas na verdade, né, esse aletramento aí fraterno começa na família, né, começa no ventre materno. São as cantigas também de roda que a gente ouve da nossa avó, do nosso bisavô, da nossa bisavó, são os causos, as piadas,
tudo isso contribui, né, para a gente ser o leitor que a gente é hoje. E sem imposição, né, sem obrigatoriedade também. Fazer da leitura, né, não um castigo, não uma lei dura, como diz o Ezequiel Teodoro, né, mas uma leitura mesmo, né, leitura é diferente de lei dura, de coisa que você impõe, né, mas é algo que você aprende na sua família, o tanto que pode ser prazeroso. Como a gente tem no Brasil, né, uma população muito em condições precárias, econômica, né? Então a gente tem que estar sempre mostrando também para o nosso aluno que mesmo que ele não tenha tido contato com o livro físico, ele teve contato com histórias, ele teve contato com cantigas, né? Ele teve contato com oração, às vezes uma avó que vai rezar à noite, que depois canta uma música, né? Micheline, eu acabei de mandar para o seu WhatsApp os links dos 3 drives. Eu vou partilhar com vocês dos 3 encontros de formação que eu fiz pelo festival esse ano. Um é sobre leituras sensoriais, que eu falo mais especificamente desse material, dos cheiros, das cascas, dos gatilhos sensoriais para a gente chegar na leitura. A segunda é a leitura e primeira infância. E a última, leitura e memória com idosa. Eu estou partilhando esses 3 drives com todo o material. E quem quiser pode entrar e pesquisar e baixar. Tem os vídeos, tem tudo lá. Então, eu já partilhei no seu WhatsApp para depois você compartilhar com todo mundo. Se conseguir colocar no chat aqui, já quem quiser pode baixar diretamente daqui. Você pode Alessandra, me envia o link na nossa conversa privada que eu consigo compartilhar com todo mundo. Eu não sei se eu sei fazer isso, porque eu sei mandar para o WhatsApp. Manda para a Micheline que ela me manda e eu faço aqui. Já mandei para a Micheline. Estou mandando para você agora. Tá bom. E aí você já pode botar no chat aqui, né? Eu não sei como é que... Falando em chat, pessoal, eu já enviei para vocês aí no chat o formulário para a certificação, porque vocês vão receber um certificado deste evento, desta palestra, dessa conversa, né, deste debate. Então, já tem aí o link aí do formulário, tá bom? E, Cris, como que a Alessandra faz para ela ter o certificado dela? Vai ser mandado à parte dela? Vai. Eu já está preparadíssimo. Eu te enviei ontem, não enviei? Você me enviou o geralzão, aí eu não sei se a Alessandra ela tem que preencher também ou se a gente manda para ela depois por e-mail. Eu mando a parte, tá bom? Tá. Aí eu tô respondendo o chat aqui no privado, achando que eu tô falando com todo mundo, eu não consegui mandar nada no chat. Não, gente, esse privado é só nós 3. Gente, as coisas da tecnologia. O público não sabe como que tá essa nossa conversa, descobrindo como que trabalha com essa plataforma chamada Live Studio. Vocês me viram aqui porque eu peguei um copo furado, só eu mesma. Eu olhei tudo aqui, levanta computador e tudo para tentar... Sério, Alessandra? E eu achando de onde está vindo essa água, o copo estava furado. Então podemos finalizar. Eu quero perguntar se mais algum aluno ou mais algum participante, professor, as alunas do curso de pedagogia também, do IFG Campus Goiânia Oeste também vieram prestigiar. Se alguém tem mais alguma pergunta, alguma questão, ou se a gente pode fechar. Fabrício falou que é um tema maravilhoso, gratidão. A Tereza Cristina falou que tem um projeto que a UFMG tem oficinas de mediação literária e começa com leitura para bebês. Eu quero conhecer. Eu respondi no chat aqui para a Tereza Cristina, mas era um chat que não chega para todo mundo. Eu quero muito conhecer esse projeto, viu, Tereza? Tereza, manda para mim depois que eu passo para a Alessandra. A Tereza é minha orientanda, então ela tem meu contato telefônico. A Elisa está falando que é linda essa comparação com a amamentação. O Matheus Albino está dizendo que o Brasil precisa de mais projetos assim.
Querem perguntar mais alguma coisa? Ah, Alessandra, como que as pessoas fazem para comprar seus livros? Estão disponíveis na maior parte das livrarias? Sim, quase todos eles, geralmente nas editoras, né? Então, assim, o Caixinha de Guardar o Tempo, o Dentro do Escuro Mora um Segredo, com Sobre Medo, né, do escuro, na Biruta Gaivota. Nas editoras, vocês, assim, pode entrar em contato comigo que eu dou o caminho para chegar nos livros, né? Agora, geralmente eu faço esse trabalho também, mando livro autografado, mas agora com pandemia não estou saindo para absolutamente nada, né? Então, durante a pandemia, ainda não tem. E, claro, a Silvia está colocando aqui, a gente pode prestigiar o projeto pessoalmente, será uma honra, viu, Silvia? Quanto mais gente tiver, a ideia da gente é essa mesmo, de multiplicar, e são ações que podem ser repetidas, né? O Clube de Bebês Leitores me convidou uma vez para fazer um evento, e teve uma babá que participou, que ela criou entre as babás do prédio, lá onde ela trabalhava, um clube, todo sábado eles se reuniam. Então, isso me deixou muito feliz, né? E geralmente são elas, né? Em muitas situações, são elas que passam o maior tempo com as crianças, né? Então, ela participou de uma formação e criou um clube de leitura desse jeito também, com uma mala de livro. Eu achei sensacional. Alessandra, não sei se você conhece uma biblioteca que tem em Bogotá, chama Espantapájaro. Adoro! A Yolanda Reis é minha guru, né? Eu tenho o trabalho dela e a coisa dos livros mais mordidos, eu acho sensacional, né? Vou contar para os alunos aqui rapidinho, né? Em Bogotá existe uma biblioteca e um projeto chamado Espantapájaro, né? Em português é o espantalho, e é uma biblioteca para bebês. Então, as estantes são baixinhas, os bebês conseguem engatinhar e eles próprios alcançar os livros, e eles fazem um trabalho de catalogação dos livros, que é muito interessante, né? Assim como a gente tem os best-sellers, né? Os bebês têm os livros os mais mordidos, porque eles levam para casa, né? E aqueles livros que estão mais mordidinhos pelos bebês são os considerados os best-sellers no mundo dos bebês. Então, para vocês verem, né, que cada vez mais tem-se essa consciência de que a leitura, né, de mundo precede essa leitura do signo linguístico da palavra, né, de que ela vem antes. E é muito legal, Alessandra, também, eu acho, seu trabalho, a divulgação dele e os alunos saberem também, né, que você tem toda essa coleção voltada para a primeira infância, porque a gente tem poucos escritores brasileiros também que trabalham com a pré-leitura, que a gente chamaria de pré-leitura, né? A gente tem muito escritor estrangeiro, a gente não tem tanto escritores brasileiros, né? Então, eu acho que a gente tem que prestigiar o que é da gente, né? E ainda mais você, que está tão pertinho aqui. Não, e você colocou essa questão do Espantapájaros, que é maravilhoso, eu morro de vontade de conhecer, e aqui no Brasil a gente tem o Quindim, o Instituto Quindim, do Roger e do Volney, também um trabalho muito alinhado com o trabalho lá da Colômbia, e a Jujuba Editora, uma editora que criou a coleção de Colo. A Jujuba está com um trabalho lindo, viu, gente? A editora Jujuba. Pois é, então a gente precisa realmente prestigiar, nesse momento de pandemia, principalmente, que a leitura ficou muito forte, né? Uma maneira de estar com o filho, e os livros chegam nas nossas casas, a gente precisa prestigiar também essas pequenas editoras que são guerreiras, né? Eu não tenho livro na Jujuba, tem muita vontade de ter um livro lá, mas essa coleção de Colo é fantástica, e eu acho que... Tá linda, eles chamam de literatura de colo, né? Eles estão chamando de literatura de colo, viu, gente? Pesquisem também. E outra coisa, na área de letras, a leitura para bebês, a leitura para primeira infância e o livro objeto, isso tudo são temas de pesquisa, né? Então, tá aí, né, o grupo de pesquisa da Maria Cristina, o meu grupo. Isso é um campo fértil que precisa de pesquisadores. A gente não tem tanta coisa, né? E a gente conta com vocês mesmos
graduandos, né, eu acho que essa live aqui é um despertar para vocês pensarem, né, em possíveis temas de trabalho de conclusão de curso e até mesmo de mestrado depois, né, como campo mesmo de pesquisa que está crescendo, né, isso está crescendo no Brasil, e a gente vê que tem pouca coisa, pouco material, pouco pesquisador que trabalha também o bebê leitor, né? Como que é o bebê leitor, que como a Alessandra colocou, ele já faz escolhas, né? De onde advém essas escolhas, como é que essas escolhas são feitas. Então, tem muita coisa bacana aí para descobrir, para pesquisar. Não, e essa questão é importante porque a gente, muitas vezes, assim, é chamado... Eu já dei entrevistas, inclusive, em programas de escritores que me perguntaram: quando é que você vai começar a escrever para valer? Né? Como se, assim, a literatura para a infância não é literatura, né? De separar, é uma coisa menor porque é para criança. Não, então a academia precisa enxergar a literatura para a infância também como um caminho de semeadura, né? De construir um saber. Né? Então, eu como escritora exclusivamente de literatura para a infância, sinto um afastamento muito grande do meio acadêmico por essa questão mesmo. A literatura infantil sempre foi diminuída, né? Considerada uma coisa menor porque é para criança. Isso, eu falo muito isso. Isso que o curso de letras do IFG, né? Eu fui uma das que presidiu, né, a comissão. Tive muitos companheiros juntos comigo, mas tive a honra de presidir a comissão que criou o curso de letras no IFG, e uma das coisas que eu fiz questão de colocar na matricular foi a literatura infantil e juvenil, porque ou ela não entra nos cursos de letras, né, e às vezes também ela não está presente no curso de pedagogia, né, então a gente forma um aluno de letras sem conhecer os escritores e os autores que a gente tem, tanto de literatura infantil quanto de literatura juvenil no Brasil, e são muitos, né? De literatura infantil e juvenil a gente tem muita coisa, muita gente. De literatura para bebês eu não conheço tanto, conheço o trabalho agora recente da editora Jujuba, o seu trabalho, né? E tenho acompanhado as pesquisas nessa área, principalmente da UFMG, que a UFMG tem um grupo chamado GEPEL, Grupo de Pesquisa do Letramento Literário. E esse grupo vem trabalhando com literatura infantil e juvenil há muito tempo. E são pioneiros nisso. Mas acontece isso mesmo que você falou, né? Há um distanciamento da academia, da literatura feita para crianças e jovens, como se a literatura feita para crianças e jovens fosse uma literatura menor, né? Não uma literatura à altura de um Machado de Assis, de uma Clarice Lispector, de um João Guimarães Rosa. Só que a gente não pode esquecer que antes da gente ler um Guimarães Rosa e uma Clarice Lispector, a gente precisa de todo esse passo a passo para a gente ser um leitor efetivo, ativo, e um leitor que sabe fazer, né, da leitura parte de suas escolhas e afetos. Né? É muito difícil fazer isso só, né, com a pessoa adulta já na universidade. É preciso a gente ter consciência disso. É todo um caminho que precisa ser trilhado, ser traçado, né? Como eu falo muito para os meninos, né? Para os alunos do primeiro período, né? Que é a turma que a gente dá aula, né, Micheline? Que eu trabalho você trabalha com literatura infanto-juvenil, eu trabalho com prática de leitura e produção textual. Para chegar para a gente chegar na leitura e produção textual da universidade, para chegar ao estudo da literatura, né, da linguística, na universidade, no curso de letras, todo um caminho precisa ser trilhado, e a leitura começa na primeira infância, então é todo um caminho, e o trabalho como o da Alessandra é fundamental para a gente, né? Então, gente, nós vamos encerrando, né? Muito obrigada, Alessandra, por iniciar, né? A brilhantar aqui, estrear o nosso quadro, né? O Nelui Conecta, que vai aí
possibilitar, né, a presença de várias pessoas, vários pesquisadores, estudiosos aí na área da linguagem, né, e afins, né, estudos afins. Muito obrigada, Micheline, gratidão por me convidar, né, assim, de participar. Começou assim, vem participar da minha aula. Eu falei, não, vamos fazer uma live, e foi, né, a gente foi combinando e deu tudo certo, ainda bem, muito obrigada, um tema tão maravilhoso. E obrigado também quem participou, os alunos, né, do curso de letras, os alunos de pedagogia do Goiânia Oeste também, os seus convidados, Alessandra também, muito obrigado, e quem também, porventura, veio prestigiar também, tá bom? Eu agradeço, gente, muito obrigada. Tchau, beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau.